Inside the Box na área, dia 27 de dezembro, hein? Isso aqui não foi gravado antes, foi gravado hoje, Tem que respeitar. para falar um pouquinho dos jogos de agora, né? Que acabaram meio-dia, o jogo de mais cedo do City e uma passadinha também no jogo que foi o jogo do Boxing Day, né? Do United. Começando com o Liverpool. Antes disso, antes da gente começar a falar aqui, deixa o seu like, o seu comentário também, o hypar, que é muito importante pra gente. O Piero, o Liverpool Bora. hoje, que foi mais uma vez aquele Liverpool que não conseguiu passar da segunda marcha, na verdade, né? Ali no final do primeiro tempo faz 2 gols muito rápido e depois é um segundo tempo bem abaixo do Liverpool. Tem algumas chances que poderiam ter resultado em gols até, bola na trave, enfim. Mas é aquele Liverpool que a gente estava acostumado a ver antes da sequência positiva, que era um Liverpool que acelerava, ficava ali nos 50 por hora e parava por ali, tomava muita. Permitia muita chance do adversário. O final de jogo foi muito parecido com o jogo contra o Tottenham também. Parecia que o Wolverhampton ia virar o jogo a qualquer momento. E primeiramente, né? Feliz Natal pra você, pro seu Dinho, pra galera ligada aí no chat também. Que seja um final de ano maneiro pra todo mundo. Bom, vou ser muito sincero, eu tô aqui em viagem na casa da minha esposa, né? Então só consegui assistir o Arsenal e vi os gols de Liverpool e Wolverhampton. E eu queria saber, cara, o gosto, porque o Wolverhampton, ele quase virou uma pegadinha, né, Pseudo? Porque todo Sim. jogo, os times entram contra eles com aquela sensação de ser protocolar. E aí, meio que vários jogos o Wolverhampton tá conseguindo enroscar de alguma maneira, sabe? O jogo vai pra 1-1, no fim eles sempre perdem, mas aquela sensação de que o jogo fica perigoso. O Arsenal deu essa margem, né? Não conseguiu acelerar a ponto de matar o jogo antes. O United chegou a virar o jogo empatado. Teve jogo contra o Fulham, que ficou ali um 0-0 se estendendo. Jogo contra o Palace também. São vários exemplos de jogos em que os times falam assim: algum momento eu vou ganhar do Wolverhampton. O Liverpool fez isso, conseguiu marcar 2 gols em sequência. E no fim, teve uma pequena pressão, dá pra chamar assim? Como é que Aham. foi essa reta final de jogo? Teve um sofrimento do Liverpool? Teve um sofrimento. Eu vi pela X Sports, então tanto Milton Leite quanto Mauro Betting, que é a dupla do PES, né? O eFootball agora. Opa, lendas. Brincaram que o primeiro tempo foi o time do Liverpool todo no ataque, o time do Wolverhampton todo na defesa. E na segunda metade do segundo tempo foi o contrário. Era o Liverpool todo na defesa e o time inteiro Caramba. do Wolverhampton no ataque. Mas assim, eram chances que assustavam mais o torcedor do Liverpool do que empolgavam o torcedor do Wolverhampton. Assim, muita bola na área, finalizações muito ruins, É. lançamentos que iam direto para um tiro de meta do Liverpool. É verdade que nos escanteios e nas bolas paradas o Liverpool sofreu, tanto que o gol do Wolverhampton é de bola parada, né? O Liverpool que é um time que não tem uma boa bola parada, tanto defensiva quanto ofensiva. É um time que sofre muito e não consegue marcar em bola parada. Tanto que foi o último time da Premier League a marcar um gol de cabeça, inclusive depois do Sim. Wolverhampton. Mas, de um modo geral, do lado positivo do Liverpool é aquilo que eu falei no jogo contra o Tottenham. É, sofrer a pressão e não ceder o resultado. Foi o que o Liverpool fez nesse final de jogo. O ambiente, assim como a gente fala do Tottenham Hotspur Stadium, o ambiente de Ambiente. Anfield, Pô, ambiente é bom, tá? o ambiente de Anfield hoje Usa isso agora. foi muito ruim. Tanto que em vários momentos o Konaté, você via ele gesticulando para a torcida cantar mais, um ambiente neutro, um ambiente horrível. O fato de ser um jogo da comoção do Diogo Jota, você Então, acha que interfere no ambiente do jogo? Você ia colocar esse ponto? eu acho que tem um pouco disso nos primeiros minutos, só que a minha sensação foi o contrário, que nos primeiros minutos a torcida estava muito Acesa. empolgada, acesa por conta das homenagens e tal, não parecia um ambiente triste. Ele começa um ambiente quente, e quente por conta da emoção também, e aí depois com um ambiente frio, não fica um ambiente triste, fica um ambiente vazio. Aham. É,
Acho que muito por conta também aí, depois da metade do segundo tempo, aí claramente por conta das oportunidades. Uma ponto diferente aqui foi Chiesa, titular. E assim, por mais que eu goste muito do Chiesa, já Algo tenha que você pedido, pedia, né? algo que eu vinha pedindo ele aqui como titular, ele mostrou por que o Slot coloca ele na reserva. Assim, foi um cara que não conseguiu fazer muita coisa. No final do primeiro tempo, ele entrou, ele virou uma chave ali, conseguiu participar mais, mas demorou muito para entrar nessa rotação do ataque do Liverpool, de muita movimentação e tal, que é Ele uma jogou coisa aberto na que direita? jogou Ou aberto na jogou com direita. liberdade? Jogou aberto, ele ficou mais aberto na direita. E aí, da metade do segundo tempo para o final quer dizer, da metade do primeiro tempo para o final do primeiro tempo, ele corta um pouco mais para dentro e quem faz a amplitude começa a ser o Frimpong, tanto que ele consegue uma assistência, né, o Frimpong. É, Ele faz uma o jogada de o ponta Chiesa é um, e dá no meio pro Gravenberch. sim. O Chiesa é um jogador, cara, que ele foi tão acabado pelas lesões que ele talvez isso limite um pouco Sim. do potencial físico dele. Mas quando ele aparece na Fiorentina, ele tem temporada que ele joga de ala direito. Uhum. Ala direito, depois ele vai pra Juventus, aí ele vira um atacante mais completo, né? Vira um ponto esquerda, ganha Euro jogando como um jogador de ponta esquerda, fazendo mais gols, sendo um atacante de muito gol. Ele era um jogador muito versátil, só que, cara, ele foi, acho que, se mutando, né? Foi tendo uma modificação aí do perfil do Chiesa pra ser mais um atacante puro. É interessante que ele jogou aí aberto pela direita, mas enfim, você tá falando que não foi. Ele sai com quantos minutos? Ele sai aos. Cadê ele? Ele sai pra entrada do Bradley, ele sai aos 61. Aí, É. foi um jogo de mudanças, né, do Sim. Slot. O Slot segura o time titular até a reta final do jogo, Onde que basicamente, dá né? pra ver aquela movimentação dos jogadores? É lá embaixo, desce lá. Vai nas formações, desce lá embaixo, lá no fundo. Ah, Aí. aqui, ó. Aí você coloca, clica É. nele. Quando você clicar no 14 ali, vai aparecer todo o mapa dele. Ele foi É um bem cara que focado pouco na se direita mesmo. movimentou. E é uma coisa que eu achei até estranho, porque ele é um cara que se movimenta muito quando ele entra durante o jogo, né? E hoje ele ficou muito preso ali na direita. O Liverpool hoje, que jogou com o McAllister como um 10, que pra mim não foi uma das melhores opções, porque eu achei que o meio-campo do Liverpool ficou muito lento, né? Sentiu muito a falta da dupla que a gente vinha vendo de Wirtz e Szoboszlai, que é uma dupla muito mais ágil, não necessariamente rápida de velocidade, mas é uma dupla ágil, né? Com toques de primeira, enfim. Senti que o McAllister deixou o time ainda mais lento do que a gente estava acostumado. E para mim o destaque do jogo hoje, além do Wirtz, além do Gravenberch, eu achei o jogo do Ekitike um bom jogo. Principalmente quando A ele assistência do deu. segundo gol é putaria, É né? putaria, sim. Principalmente quando ele dá um passo pra trás. Ele, no começo do jogo, estava muito fixo na área e o time não conseguia acionar ele por conta da retranca do Wolverhampton. E aí, quando ele dá um passo para trás, ele dá um drible da vaca e deixa o Wirtz na cara do gol. Primeiro gol do Wirtz na Premier League, né? É, Sim. e assim, acho que é um jogo que o final é meio amargo por conta da atuação do Liverpool, né? Dá uma desacelerada e tal. Mas o que importa é que é mais uma vitória, mais um jogo sem perder. Quando acaba o primeiro E tempo, a sensação era positiva. quando acaba o primeiro tempo, a sensação é que o jogo poderia ser 5-0 pro Liverpool. Tá. Mas é aquele Liverpool que a gente já viu que volta do intervalo ou faz 2 gols e não consegue passar a terceira marcha, fica ali nos 50 por hora. E aí o Wolverhampton foi um adversário que não conseguiu ultrapassar os 50 por hora, mas chegou ali nos 35, 40, junto com o Liverpool. Sim. Vamos Perfeito. pro jogo do Arsenal agora? Deixa eu Bora, trocar bora. aqui. O jogo do O Arsenal líder, foi um né? jogo que eu não consegui ver, tá? Eu vi só. Agora do meio-dia eu vi mais o Liverpool. E aí você põe no mosaico, mas você meio que não assiste nada e assiste tudo ao mesmo tempo, né? É, sim. Não, e tem uma coisa, né, Pseudo? É mais um jogo em que o Arsenal entra pressionado pela vitória do City mais cedo, né? Sim. É um jogo, assim como na rodada passada, em que o City joga mais cedo, dessa vez aconteceu novamente. O City joga no primeiro horário. Dessa vez é um jogo enroscado do City, né? O City. Daqui a pouco eu te falo, mas o City também conseguia assistir, principalmente o segundo tempo. E o City vence, então ele joga a pressão pro Arsenal.
E aí acontece no jogo, Pseudo, parece que é um filme repetido do que aconteceu contra o Everton e principalmente contra o Palace na Copa da Liga, que é o Arsenal faz um primeiro tempo. Cara, não sei se a palavra é espetacular, mas assim, muito, muito bom. O Arsenal jogou demais o primeiro tempo. É mais uma vez com muitas mudanças na linha defensiva, então perdeu o hoje não tinha lateral direito pra jogar, né? Então joga o Declan Rice como lateral direito, uma novidade ali da mesmo com um elenco tão profundo, quando você não tem nem Ben White, nem Timber, e o Calafiori se machuca no aquecimento, então você perdeu os três laterais e o Gabriel Magalhães, que voltou hoje, ele voltou ainda se recuperando, né? Ele entra durante o jogo. Então, cara, é complicado. Então, você, mais uma vez, tem que fazer mudanças brutais ali na linha defensiva. E aí vem com o Zubimendi, Merino, Odegaard, Saka, Gyökeres e Trossard. E o Arsenal faz um ótimo primeiro tempo. Constrói o resultado ao natural. Poderia ter feito mais. A gente viu ali, né? 15-0 foi em finalizações no primeiro Isso, tempo? 15-0. Cara, 15-0 é brutal, assim. O primeiro tempo do Arsenal é mais um primeiro tempo dominante, assim como contra o Palace, repetindo. Só que, mais uma vez, a vantagem ela não é construída para no fim do jogo a coisa tá tranquila. O Arsenal faz o 2-0 com mais um gol contra, né? Virou artilheiro do time, do Arsenal, O né? Todo jogo OG, tem um né? golzinho contra o OG. Eu acho até um pouco injusto essa coisa, de o Arsenal não tá jogando bem e tá levando vantagem nos gols contra. Mas, cara, contra o Everton, o time já tinha jogado bem. Não foi fantástico, mas foi uma boa atuação. Contra o Palace também. E hoje, de novo, cara. E aí faz o 2-0. E aí eu acho que tem o vacilo, cara. Toma o gol, tem uma bola que bate na trave. O Rice não tá tão acostumado a fazer uma cobertura de lateral ali. Tem uma bola que sobra, o Diego Gomes faz 2-1. E aí o jogo fica vivo. Não é uma pressão que o Arsenal sofre necessariamente. Até nos minutos finais, novamente o Arsenal consegue ficar com a bola, tirar a bola ali do setor de perigo. Mas, cara, o jogo tá aos 95 e tem um cruzamento na área, e tem um bate-rebate, de repente você toma um gol numa dessas, né? Então, eu acho que esse é um pouco do gosto do que foi o jogo. Eu acho que o Arsenal jogou muito bem, jogou o suficiente para construir uma boa vantagem e mais uma vez termina o jogo com um placar perigoso. Um gol de vantagem, o jogo ali vivo, e numa dessas você pode acabar se complicando, né? Então, eu acho que é um pouco disso, mas vale pela vitória. O Brighton não é um jogo fácil e é importante o Arsenal vencer e manter a diferença aí na liderança do campeonato. Essa época do ano é sempre muito complicada. Importante são os 3 pontos. Eu vou repetir o que eu venho falando há um tempo já. É que o Arsenal não pode se entregar aos traumas que tem, né? Tem Não, que. exatamente. Olha aqui, o City ganhou e passou a gente. Beleza, a gente vai jogar mais tarde. E foco total Ganhar no o jogo, nosso jogo, sempre olhando pra gente e nunca olhando pra trás, porque, cara, é foda assim. Se olhar pra trás, você tem o cara que já Tubarão, te pô, o tomou um Tubarão tá lá. título, né? O Tubarão tá lá. Mas não falam que na savana, assim, quando vem um bicho perigoso, você não pode correr? A única chance que você tem é você ficar parado, É né? isso. É Não adianta. igual, é igual o cachorro. O cachorro só vai correr atrás de você se você correr dele. O famoso se fingir de morto pra comer o cu do coveiro, né? É isso. Se quiser entrar em desespero, esquece. Vira presa fácil. Então o Arsenal não pode ficar em choque. Só que aí se correr, o bicho pega e se ficar, o bicho come. Aí é Tem complicado. esse detalhe também. Tem esse detalhe também. Ó, detalhe foi o que o Guardiola pediu para os jogadores pré e pós-ceia de Natal, né? Que foi a pesagem. Segundo ele, todo Pesagem. mundo manteve o nível, né? Ninguém exagerou na O ceia Haaland de postou até, Natal. né? Aí eu queria saber se o Haaland postou o Guardiola peso. se pesou ou se para ele Ah, tudo bem. Porque agora ele tá solteiro também, né? Ceia de Natal dele não deve ter sido então. das Mas maiores, assim. ele não se reconciliou com a esposa? Não Ele tinha um papo voltou, cara? desse? Isso eu não vi, não. Não, eu, não tô, eu tinha lido que tava ali rolando uma reconciliação, enfim, não sei. Não Feliz sei, por ele, vamos então. ver. Ele tá com esse papo aí agora de que a qualquer momento ele pode sair, né? Que o City tem que se Sim. preparar pra um novo treinador. Sei lá, cara. Não sei se tá rolando aí uma. E Mas enfim. hoje a torcida do Forest começou engraçadinha, né? Cantando pro City Champions of Europe You Only Have One. Que é campeões da Europa, vocês só tem uma. A gente tem duas, tá? O dobro do que o No City. Aston Villa e Arsenal, o Villa colocou o troféu da Champions, você viu? No, no, no vestiário. Na entrada É. do vestiário. Eu vi. O primeiro tempo desse jogo, cara, o primeiro tempo é bem equilibrado. É um primeiro tempo de algo que a gente já vinha falando há um tempo aqui,
de um Nottingham Forest que é muito disciplinado taticamente. É um Forest que é difícil você conseguir achar a brecha para fazer o gol. O Haaland, tanto que no primeiro tempo pouco consegue ser acionado. E assim, era um Shandite meio diferente, porque o primeiro passe era longo, só que o restante da construção do primeiro tempo do Forest era a associação um pouco mais curta e mais rápida entre os jogadores. Então é um Shandite meio híbrido, né? Nesse primeiro tempo. Uhum. Só que o City é aquilo que a gente já vem falando. Você dá meia chance pro City. O Shirk consegue um passe bizarro pro Reinders. E aí o Reinders faz o gol. E depois você dá mais um espacinho. E aí o Shirk faz o gol, né? Numa bola rebatida. O John, que foi titular hoje, até consegue chegar na bola, mas a bola já acaba entrando mesmo assim. E um detalhe legal desse segundo gol é a comemoração do Guardiola, que não comemora sozinho, ele vira para trás e aponta pro Pepe Linders, fala: esse aqui foi você, esse aqui foi você. O Pepe Linders, que era auxiliar do Klopp, hoje é o cara que cuida das transições ofensivas e defensivas do City. Cara, mais um gol aí de perna direita agora do Shirk, né? Mais um de A rebote. assistência também Na foi de Copa perna da Liga. direita. Na Copa da Liga já tinha sido assim. Eu tenho até dúvida se ele é mais destro ou mais canhoto, né? Porque pênalti ele bate com a direita também, né? Então, ele é um cara meio complexo, né? E ele é um gênio absoluto, né, cara? Eu acho que o Guardiola já tá É encantado isso. completamente. Já tá provado. Foi o grande roubo da janela, cara. Isso E aqui é um ele, assalto histórico que o City e fez. ele é meio. Tem uma parada meio do Ekitike, assim, que é meio amor ao jogo, tá ligado? Não preciso fazer Não, essa ele jogada tão enfeitada, mas eu vou fazer porque isso é futebol. Vou fazer enfeitada, lógico. Lógico. E o Guardiola ele deu uma cutucada no dia lá que ele dá o cruzamento de letra, né? Por que, Aham. que um ambidestro vai cruzar de letra? Se ele tem a perna esquerda também. Pois é. Aí o Guardiola falou: enquanto estiver dando certo, eu não vou reclamar. Só que na hora que ele faz isso, o Guardiola vira pra torcida, pede pra todo mundo levantar e aplaudir. Porque no fim, cara, por mais que você seja um técnico que queira estimular o jogo, sei lá, Mais pra seguro frente, né? possível, né? Vai mais seguro possível. O Guardiola, ele tem um pouco desse conservadorismo também, por mais que a imagem popular dele seja do técnico do bom futebol, ele tem esse conservadorismo também junto com ele. Mas o Shirk, ele acaba bagunçando com essa ideia, né, cara? É um cracaço de bola, uma baita de uma assistência, como você disse, e depois, no fim, não foi um golaço igual foi na Copa da Liga, mas foi um belo gol, né? Pegando, dominou, finalizou, bola rasteiro e ele tá sendo o grande cara aí nos últimos jogos, cara. Tá desequilibrando, realmente fazendo a diferença pro City, seja jogando mais aberto pela direita, ou seja com liberdade pra flutuar por dentro. É um jogadoraço, um cracaço realmente que o City encontrou. E é o roubo da janela, cara. Sim. É o roubo da janela. Porque o Sherk, ele era um cara, Pseudo, que tinha muitas dúvidas sobre ele. Que é assim, Uhum. o talento é indiscutível, os highlights eles vão estar aí pra Mas era sempre. É um ligiano. gênio, mas ele é o quê? Ele é um novo Ben Arfa, igual era no Newcastle, lembra? Pô, é um gênio também, joga pra cacete, mas, pô, meio descuidado, meio relaxado. Será que é esse tipo de jogador? E não, cara, ele é um cracaço e ele tá na linha. E ele já brincou sobre essa coisa de ele não se importar com os gols e assistências, né? Que ele é o cara da moda antiga, mas se você se importar, eu também tenho. Ele fala isso, né? Eu faço os Uhum. gols e as assistências também. E ele tá sendo esse cara, tá sendo esse cara. O jogo hoje era muito enroscado. Na hora que o Forest empata, eu confesso que eu fiquei empolgado, assim. Belo gol, né? Uma bela É, a trama, igual você falou, né? assistência Um time que. do Igor Jesus, né? É, Meio gol de FIFA, Igor assim, meio Jesus. vovozinho. Aquela bola que você corre Bola pra área, toca pro pra fundo, dentro. traz. E aí o Hutchinson marca, né? Que foi a contratação da janela aí Sim. também, que com o Nuno ele não tinha tanta moral, né? Chegou até a ser cortado de competição europeia, enfim. Teve aquela polêmica toda envolvendo o Nuno, o Marinax. Então ele marcando o gol do Forest. E o jogo fica enroscado ali depois do 1-1, né? O jogo fica bem disputado. Enfim, o City não conseguindo gerar muitas chances. Mas aí na reta final tem essa bola que parte de um cruzamento, ela sobra. Ele faz o 2-1. E o City aí, mais uma vez, a sequência é muito boa, né? Quantas vitórias em sequência? Clica aí no City pra gente só relembrar. São 5, 6, né? Em Premier League. Só na Premier aí são É, 5, mas que tem são os aí últimos o cinco jogo da jogos, né? 2. O Brentford não é. 3, 4, 5, 6. São 6 vitórias consecutivas em Premier.
Ver se tem mais alguma É isso, perdida. 6 vitórias É, consecutivas. é isso. É, porque perdeu pro Newcastle, é isso aí. São 6 vitórias consecutivas na Premier League, junto com o Villa, é o time mais quente do momento, né? Mas o City tá pegando fogo também e botando pressão no Arsenal, cara. Botando pressão no Arsenal. Próximos jogos do City, pra você, daí, mais uma vez pedir pra você olhar. Vamos lá, antes. Sunderland, Chelsea, depois Brighton e Manchester United na Newcastle, Premier League. Manchester United, né? Dois jogos chatos, 2 jogos em que ele é bem favorito, né? Sim. Jogo chato contra o Chelsea, jogo chato contra o Newcastle. Newcastle não, contra o United e United. Brighton e Sunderland, jogos que o City é bem favorito. Vamos ver o que dá. E uma coisa legal desse jogo aqui é que em dado momento a gente tinha. Dá pra colocar que é 5 brasileiros, vai. Que era John, Murilo e Igor Jesus. O Savinho que entra. Cadê? O Savinho. E o Matheus Nunes, se você considerar ele brasileiro, né? Então, em algum momento desse jogo aqui, Ah, tivemos 4 brasileiros e meio, vai. e vamos ver até No quando o jogo. Savinho fica, né, Pseudo? Porque Sim, essa janela aqui quase tem saiu, se né? falado muito tem se falado muito do Semenyo, né? O Semenyo é um cara muito quente na janela e o City tá interessado, por tudo que a gente ouve, né? O City parece um time muito forte na disputa pelo Semenyo e acho que se o Semenyo chegar, aí fica muito ponta, né? Ah, é. Falam que vão Aí. negociar o Bob, mas eu acho que aí fica muito sobrecarregado. Por mais que ele seja um cara mais pra esquerda, até que ponto o Doku 100% vai sair do time hoje, né? Então, eu não sei, cara. Já ainda tem o Marmoush quando voltar da Copa Africana, por mais que seja um jogador mais segundo atacante também, que pode jogar de 9. De qualquer forma, eu acho que pode ser aí um indício de que o Savinho possa ser negociado, apesar de ele estar sendo esse 12º jogador, entrando bem em quase todos os jogos. E aqui é um jogo de ontem, antes da gente passar pelos resultados dos outros jogos do meio-dia. Mais uma vitória do United, uma vitória importante contra o Newcastle em casa, né? Gol do Dorgu, que eu sou muito Latereio, fã, né? latereio. E assim, apesar da vitória, eu vi alguns torcedores do United reclamando um pouco da atuação do time, cara. Mas eu ainda acho que talvez a Não, atuação não seja tão importante ainda pro Rubem Amorim. Eu acho que ainda precisa de, cara, só vamos ganhar. Só vamos parar de é. perder, só vamos ganha aí, ganha, depois a gente vê de jogar bonito, de jogar feio e tal. Eu acho que primeiro vamos consolidar um United um pouco melhor assim em resultados, né? E ele tem. O Rui Amorim, ele tem uma arrogância na fala dele, que ele mais uma vez falou do negócio do 3-4-3 dele lá, né? Que tem que ter uma. Tem que ter uma sabedoria pra saber jogar, como se o sistema dele fosse superior ao nível de jogador que ele tem, sabe? Uma coisa meio. Sim, Que ele tá pensando em mudar. Então, enfim, é uma coisa meio caricata até o jeito como ele posiciona e como ele fala sobre o time dele, né? E ele tá aí tentando mudanças táticas pra deixar o time mais competitivo. A questão aí fundamental, né, Pseudo, United agora ele vai ter uma sequência muito dura. sim. Porque ele tá sem o Bruno Fernandes com uma lesão grave, ele tá sem o Mbeumo na Copa Africana, ele tá sem o Diallo na Copa Africana. Então são 3 jogadores fundamentais. Dos 3, talvez os 3 melhores jogadores do time, em certo momento da temporada. Então, e ele tá sem os 3, cara. Sem os 3. Um jogo contra o Newcastle, tudo bem que o segundo tempo foi ali uma pressão, mas teve chance. O Chesco meteu uma bola no travessão, cara a cara ali, poderia ter feito 2-0. Então teve sofrimento no jogo, teve sufoco, mas é uma vitória importante, cara, porque agora eu imagino semanas muito complicadas pro United. Os desfalques são muito pesados, o time vai precisar cada vez mais de um Matheus Cunha protagonista, de um Chesco protagonista, esses dois tendo que chamar a responsabilidade, porque a coisa tá complicada. E a sequência é dura. A sequência começa com Wolves e Leeds lá no Obrigatório. Ellen Road, que é difícil, né? E, O e jogo aí do a Wolverhampton gente. é obrigatório. Wolverhampton é obrigatório. E aí tem o clássico contra o City, depois Arsenal, e aí o Fulham que pode complicar, mas também o United para mim é favorito. Tem que ver se o United vai conseguir já colocar todos os jogadores Sim, disponíveis, né? que Se aí já já vai é em ter conseguido fevereiro, né? recuperar o Bruno. Acho que é improvável que recupere o Bruno, mas os jogadores da Copa Africana já devem ter voltado todos, né? Os outros jogos de hoje, do meio-dia, foram. Cadê? A gente falou desses aqui, e aí vem pro show do Brentford
E se em algum momento a gente pintava o Derreteu o Bournemouth como Bournemouth, uma surpresa positiva, meu amigo, Eles já derreteram, tá cara. aqui, em 15º. É desde aquele jogo do City, Pseudo. É, Desde o jogo do City, que eles não, que eles perderam aquele jogo, depois olha a eles não venceram sequência, mais nenhuma, né? É bizarro. Não, e tem mais pra trás. Pode ver, tem mais pra são os 10 trás. jogos que você vencer. Tem mais pra trás, com certeza. Olha lá, um, dois, quantos tem aí? Um, Um, dois, dois, três, três, quatro, quatro, cinco, cinco, seis, seis, sete, sete, oito. oito. Aí. Ai, fui pro lado Pra errado. trás, pô. 9. São 9 jogos sem vitória. 9 jogos sem vencer. É muito jogo, cara. Muito jogo, assim, é uma. E antes do. E pega lá antes do City. Volta lá. Antes do City. Esse jogo do City, se o City vencesse, se o Bournemouth vencesse o City, Pseudo, ele seria vice-líder do campeonato nesse jogo. Eu lembro disso. Eram Que eu fiz 7 vídeo jogos depois desse sem City e Bournemouth. perder. E Não, agora são era. 9 Era o jogos Bournemouth sem era até. ganhar. O Bournemouth entra nesse jogo terceiro colocado. Se vencesse, ficava 2, 3 8. pontos do Arsenal. E depois da derrota pro City, perdeu um monte. Sim. É assim, é um time que derreteu mesmo, derreteu. E aí fica também a surpresa por um resultado tão elástico assim do Brentford, né? O nosso É um time que precisa de Chad pouco pra marcar, né, é Pseudo? um time que Um time precisa que de precisa pouco de pra pouco marcar. pra marcar. É impressionante isso, cara. Chad nota Tem 10. o melhor latereio do mundo, né? Com o Kyoji. Tem uma ótima bola parada. Um jogo direto forte com o Igor Thiago. Time que se defende bem e contra-ataca bem. O Chad é um grande contra-atacador, né? Atacando espaço. E numa dessas punindo o Bournemouth 4-1. Mais um gol de Semenyo? É ele contra a Rapa, né? O Bournemouth tem que tomar cuidado, cara. Se vender o Semenyo, aí. Não vai cair, né? Óbvio. O time do Bournemouth não é time pra cair, mas. Impressionante como derreteu, né? A gente falava em novembro, começo de novembro, como o Iraola seria o técnico dos sonhos de todos os times, né, Pseudo? Quando Sim. demitissem o treinador. Agora já é o Bournemouth que não vence ninguém. Complicado, cara. Difícil explicar, né? E assim, eu não sei se com esse desempenho aqui, se chega algum time maior querendo também o Iraola, se ele não sai. No começo da temporada eu achava que ele, pô, deixa eu terminar essa temporada aqui, o time tá jogando bem e tal. Agora, se chegar uma proposta aí, Sim, talvez eles não consigam sim. segurar nem o Iraola e aí preocupa bastante. O outro jogo que tivemos também foi um 0-0 entre Burnley e Everton. Esse aqui eu confesso que não vi nada. E também o Também West não. Ham 0 e Fulham 1. A tabela E agora, e agora rolando um excelente Chelsea Villa, é né? isso. Tá até aqui em vermelhinho. Tabela para vocês aqui, enquanto o Villa e o Chelsea empatam por 0-0 até o momento. E aqui embaixo, meu E o amigo, West Ham vai cair, né? O West Ham tá com o cara que vai cair, né? Tá desenhado um Z3 aí muito firme. é. Esses três aí, eles estão. Será que O o Leeds vai Wolverhampton e o se Burnley pra mim salvar? já era. Eu acho que sim, cara. Acho que sim, porque o Leeds ganha jogo em casa, né? É, O o Leeds West Ham ganha ele não jogo em consegue ganhar de casa. ninguém. E o Leeds, você vê os jogos, você percebe o Leeds mais competitivo que o West Ham. Dá pra Sim. você ver, assim, nitidamente. Nitidamente. O Forest, o Dyche não vai cair. O Bournemouth não é time pra ser rebaixado. É o West Ham mesmo. Vai precisar de uma É. sequência milagrosa aí, porque eu não vejo essa sequência ainda, cara. E você vê que a distância já são 5 pontos, né? 5 pontos. Cinco Não é pontos na mais primeira aquele é difícil negócio que tirar, cara. você ganha um jogo e bota a Nada. cabeça pra fora da água, meu amigo. E o Leeds joga essa rodada, né? Sunderland Leeds, de repente consegue Sim, uma surpresa ali. Complicado, cara. tá complicado. Tá ficando cada vez mais feio aqui pros times da zona. Mas é isso. Falamos aqui sobre os jogos do meio-dia, sobre o jogo de ontem, meia hora de vídeo. Então, daqui a pouco também, não sei se o Piero vai estar aqui, porque é aquele negócio, recessinho, churrasquinho, papumba. Meu aniversário hoje, tá? Pra galera não sabe, então tá tendo Exatamente. festa. Ali, É. mandem feliz aniversário e obrigado aí pelos 8.000, maneira excelente de encerrar o ano. Puta, oito coisa mil linda isso aí, inscritos né? em menos de 6 meses, coisa linda demais. Vamos para 2026 com tudo, mas ainda teremos vídeos esse ano, vídeos no plural esse ano. Porque isso é Inside the Box, a gente não para nunca. O próximo vídeo é Boa. de Chelsea, Aston Villa e Chelsea. E ó, Comigo. não bebi nada ainda hoje, tá, pessoal? Eu entrei zerado na live, aqui, ó, na live, no vídeo de hoje. Então a partir de agora começa a festa. Depois que destampa a primeira, igual o atacante Mas ketchup. tava vendo.
Para mais. Valeu, meus Beijo pro amigos. seu dia, Até beijo, daqui a galera. pouco, hein? Tchau.